Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de Eletrônica 2. Então nós já terminamos o conteúdo referente à parte de transistores bipolares, tá? Então transistores bipolares é basicamente aquilo. Nós vimos lá a polarização CC, análise CA, a configuração dos classe A, classe B, classe AB, né, push-pull. Então de transistores bipolares é basicamente aquilo que a gente vai ver. Então na sequência, se vocês olharem lá na nossa ementa, nós temos outros tipos de transistores que a gente vai ver agora. E o transistor que a gente vai começar então nesse momento é o transistor de efeito de campo. Tá? Existem basicamente três tipos de transistores de efeito de campo. Nós vamos começar pelo primeiro deles, que é o transistor JFET, tá? Que é o transistor de efeito de campo de junção, tá? O transistor de junção de efeito de campo, tá? Então nós vamos ver o funcionamento dele, características, alguns tipos e polarização CC dele. E na próxima aula a gente vai ver a análise CA também do JFET, ok? Então vamos lá. Então, o transistor de efeito de campo, ele vem lá do inglês, né, de Field Effect Transistor, né, as iniciais, né, FET, né, transistor de efeito de campo, e existem basicamente três tipos, né. O principal dele que a gente vai ver é o JFET, que a gente vai ver de início. Depois a gente vai ver o transistor MOSFET, tá, que esse MOSFET, ele se divide em dois tipos. O MOSFET intensificação, ele é muito semelhante ao JFET, só tem uma pequenina diferença entre eles. E depois o MOSFET, que esse sim, é um transistor que é bem diferente e é o transistor que é mais usado na eletrônica de potência. Tá? Então, vocês vão ter duas disciplinas de eletrônica de potência que vocês vão ver bastante esse tipo de transistor aqui, o MOSFET. Ele é usado mais para a eletrônica de potência, então ele vai trabalhar sempre ou ligado ou desligado, com uma chave, né, para fazer a comutação de correntes, né, fontes chaveadas, etc. Então ele é utilizado mais nesse sentido. Pode ser visto também a análise CA do MOSFET. Eu só vou comentar brevemente como ela é feita, mas a gente não vai dar muita atenção para a análise CA do MOSFET porque ela não é tão utilizada. Tá? Ele não é utilizado assim para amplificadores lineares, e sim como utilizado em amplificadores chaveados. Tá? Então, o conteúdo dessa aula, pessoal, como é esse conteúdo aqui, em algumas, por exemplo, na graduação de engenharia, ela é visto na disciplina de eletrônica 1. Então, é visto o funcionamento de FET na eletrônica 1. Aqui não. Aqui a gente tem uma segunda disciplina, que é eletrônica 2, onde é visto desde o seu funcionamento até a tua análise CA. Tá? Então, aqui, pessoal, tem que falar da base lá, de como o FET funciona. Então, para isso, eu preciso de muitas imagens, e essas imagens eu tirei do livro do Nachelski. Tá? Então, toda a parte de imagens e o conteúdo dessa aula eu tirei diretamente, assim, não coloquei referência em cada figura, mas se você olhar ali, a maioria das figuras são do Nachelski. Então, eu aconselho fortemente que vocês peguem o material fonte para estudar melhor, porque isso aqui é um resumo, tá, pessoal? Então, tentem pegar o livro, que no livro lá está mais explicado e tem mais teoria, tem mais texto explicando como outros detalhes que eu não consigo colocar aqui na apresentação porque vai faltar tempo, tá? Então, isso aqui é só um resumo de um livro. Então, eu aconselho que vocês peguem o livro que vocês vão tirar mais proveito. Então, olhem a aula aqui, isso aqui vai dar uma explicação, vai dar uma ideia. Depois peguem o livro para ver os detalhes, tá? Então, o que nós vimos até agora? Nós estamos estudando transistores, né? Nós estudamos o transistor bipolar de junção, né? Que são classificados em dois tipos, né? O NPN e o PNP. Então a gente já viu isso aqui, como é que funciona. Demos mais atenção ao transistor NPN e o transistor PNP ele é o análogo, só que com correntes basicamente invertidas, né? Mas o funcionamento deles é igual. A gente tem uma corrente de base que controla uma corrente de coletor, tá? É basicamente isso. Agora, pessoal, nós vamos começar a estudar o transistor de efeito de campo, ou FET, tá? Esse transistor de efeito de campo, pessoal, ele é um transistor que ele é controlado por tensão. Tá? Então, quanto mais tensão eu coloco num terminal específico lá, que a gente já vai ver que é o terminal de gate ou a porta, quanto mais tensão eu coloco, mais corrente ele vai conduzir, ou menos corrente, dependendo do tipo. Tá? Então, ele é um tipo de transistor que ele é controlado por tensão, por isso que é feito de campo, tá? De campo elétrico. Tá? Então, ele é um transistor controlado por tensão, ao contrário do transistor bipolar, que é um transistor controlado em corrente. Então, o FET, pessoal, ele é, como eu já tinha comentado, é dividido em dois tipos. O que nós vamos estudar nessa aula de hoje vai ser o JFET, e na próxima aula vai ver a análise A, e daí depois a gente vai ver MOSFET e os dois tipos de MOSFET. Tá? Então, aqui no JFET, da mesma maneira, pessoal, ele tem canal P e canal N, que seria como se fosse o análogo ao PNP e o NPN.
nós vamos usar aqui mais o canal N, tá? O canal N é muito mais utilizado do que o canal P, então a gente vai dar um pouquinho mais de atenção a ele, mas ele é análogo para o canal P, ok? Então vamos lá. Então nós temos que ver, como vocês nunca viram esse transistor, nós precisamos ver então a estrutura interna desse transistor, desde as junções, como é que ele funciona, tudo, tá? Então, o transistor, o JFET, pessoal, muitas vezes talvez eu confunda, eu vou chamar só de FET, pessoal, mas se eu chamar só FET durante a aula, pessoal, entendam como JFET, tá? Porque é mais comum a gente chamar só de FET do que de JFET, mas eu vou tentar fazer um esforço para falar sempre o nome correto, que é JFET, tá? Porque existem mais do que existem 3 tipos de FETs diferentes, tá? Então, aqui, pessoal, esse aqui é a estrutura interna dele. Então, ele tem 3 terminais, como todos os transistores que a gente vai ver, tem 3 terminais. Então, é o terminal de cima aqui, que seria o equivalente ao coletor lá do transistor bipolar aqui. Ele tem um outro nome, chamado de dreno, tá? Os nomes aqui estão em inglês, tá, pessoal? Mas no texto ali eu vou colocar em português. Então, aqui é o dreno, tá? Que é o terminal D. Depois aqui a gente tem o gate, tá? O gate, a tradução dele é como se fosse a porta, né? Porta de controle, que é como se fosse a base lá do transistor bipolar. E aqui é o source, né? Que é o terminal de fonte, que a gente chama, que é o terminal equivalente ao emissor lá do transistor NPN. Então, esse tipo de transistor aqui, pessoal, lá no transistor bipolar ele tinha três junções. Por exemplo, o NPN tinha um N, um P e um N, tá? Aqui, pessoal, ele tem 2 junções, apenas a junção P e N. Essa junção aqui, ó, P, e essa junção aqui, ó, P, elas estão ligadas junto. Então, ela é a mesma junção. Esse terminal, ó, ele dá a volta no transistor e é conectado aqui. Então, ele só tem 2 junções, ok? Então, essas 2 junções, pessoal, esse canal aqui, ó, que a gente chama de canal, né? Essa região que conecta o terminal de dreno até o source, a gente chama de canal, né? E ele é do tipo N e ele tem uma fraca dopagem, tá? Lembrando o que é a dopagem. Dopagem é quando a gente coloca impurezas no silício, né? Então, tanto o material P quanto o N é formado de silício com algumas impurezas. Então, colocando boro, arsênio, fósforo, outros tipos de impurezas, pessoal, a gente consegue fazer com que surjam elétrons livres ou que faltam elétrons nesse material e fazendo com que ele se comporte como material P ou como material N, tá? Então, o semicondutor do tipo N, que é o canal aqui onde vai passar toda a corrente, ó, a corrente ela vai fazer esse sentido aqui, ó, tá? Então, esse cara aí, ele tem uma fraca dopagem, tá? E nos terminais são conectados, então, essa partezinha preta aqui, ó, pessoal, essa partezinha preta é um terminal metálico, tá? É onde é feita a conexão elétrica entre o terminal que sai para fora, né, do encapsulamento, com o semicondutor que está lá dentro do encapsulamento, como a gente vai ver depois num transistor prático, tá? Claro que esse transistor aqui, pessoal, a gente vai usar em aula um transistor FET comercial, ele está dentro do encapsulamento, 3 terminais, da mesma forma que vocês viram lá no transistor bipolar. Mas esse transistor aqui, pessoal, ele pode ser utilizado também por exemplo, lá dentro de um computador, lá de um processador. Ele é o mais utilizado entre todos eles, é o FET, tá? Porque ele trabalha com controle em tensão, tá? Então, se eu estou trabalhando em tensão, eu não tenho tanta corrente circulando e eu consigo com que esse meu circuito ele consuma menos energia, tá? Ele seja mais eficiente no final das contas. Então, o FET ele é utilizado, o FET de uma maneira geral, tá? Não só o JFET, utilizado pelo fato de ele ser um controle em tensão. Então, ele tem essas vantagens. E se eu pegar 2 transistores FET e um transistor bipolar, colocar o elemento transistor que fica lá dentro do encapsulamento, tá? Aquela menor parte lá do transistor, e comparar o transistor bipolar com o FET é muito menor, tá? Então, quando a gente compra lá um computador da Intel, por exemplo, lá que está em 14 nanômetros, por exemplo. Os transistores do meu processador lá agora está na 10ª geração dos processadores da Intel, eles utilizam transistores FET lá dentro e eles estão em 14 nanômetros. Ou seja, esse canal aqui, ó, pessoal, tá? Essa distância aqui, ó, ela está em 14 nanômetros, tá? Então é 14 vezes 10 na menos 9 metros. Então isso aqui, pessoal, é muito, muito, muito mais fino do que um fio de cabelo, tá? Então e consegue conduzir correntes bem altas, tá? 5, 10, 20 amperes, tá? Então, esse cara aqui, ó, o tamanho disso está associado lá nos processadores, tá? A velocidade dele. Quanto mais próximo eu consigo colocar esses transistores, quanto menores eles foram,
eu consigo melhorar consumo energético e velocidade deles. Depois, então, temos o terminal D, que é o de cima, né, o dreno, e o S, que é o de baixo. Então, o semicondutor do tipo P, pessoal, ele é colocado aqui nesse outro terminal, tá? Que ele fica como se fosse um sanduíche aqui, né? Tem um terminal P desse lado, um terminal P desse lado, com um fio ligando eles. E esse P, ele é fortemente dopado, tá? Então, esse terminal do gate, pessoal, ele é conectado nos dois lados do transistor aqui, formando como se fosse um sanduíche, tá? E ele é fortemente dopado, tá? Fortemente dopado com um material do tipo P, tá? E esse terminal aqui, então, é acoplado o terminal do gate, né, ou a porta, tá? Porta ou gate, que é o terminal de controle. Então, nesse terminal aqui, a gente vai aplicar uma tensão em relação a esse terminal S aqui, vai gerar um campo elétrico entre esses dois terminal, esse material P e esse material N, vai fazer com que essa camada aqui, ó, pessoal, lembrando como é que é o nome dessa camada, onde eu conecto o material P com o material N, lembram? Então, essa aqui é a camada de depleção. Tá? Então, nessa junção do material P com o material N, acontece a recombinação dos elétrons e forma uma camada isolante. Tá? Então, essa camada, chamada de camada de depleção, é a camada isolante que impede que a corrente circula entre os dois materiais. Tá? Então, de acordo com a quantidade de tensão que eu coloco aqui, ó, essa camada de depleção vai aumentar ou diminuir. Se essa camada de depleção aqui aumentar muito, eu vou fechando esse canal aqui, ó. Se essa camada de pressão, olha aqui, ó, ela começar a aumentar, ó, eu vou fechando o canal. E com isso eu consigo reduzir ou aumentar a corrente que está passando aqui. Então, através desse campo elétrico que vai fazer com que eu consiga controlar a corrente. Tá? O contrário lá do transformador bipolar, que era por corrente. Tá? O controle por corrente. Tá? Então, a depressão, já comentei. Tá? Então, o símbolo desse transistor aqui, pessoal, é esse aqui. Ó, tá? Então, nós temos o terminal D, terminal S, a corrente, pessoal, que vai entrar no terminal D, chamada de ID, né? Corrente de dreno. A tensão entre o terminal D e o terminal S é a tensão de dreno source, VDS. Tá? Então, enquanto que lá no bipolar a gente tinha o VCE, né? Aqui é o VDS. E aqui a tensão que eu tenho entre o terminal de gate e o source é o VGS. Tá? Então, esse VGS é a tensão de controle, ok? Então, se vocês pegarem lá no LT Spice, pessoal, o símbolo é um pouquinho diferente. Lá a setinha, pessoal, está entrando mais para baixo aqui, ó, mais ou menos por aqui, ó, tá? Então, vocês podem ver esse tipo de variação. Então, o importante é que a setinha esteja conectada nesse lado aqui, ó. Se ela estiver para fora, daí vai ser o tipo P que eu vou mostrar depois. Então, a setinha tem que estar entrando nessa barrinha aqui e os dois terminais D e S para cima, beleza? Então, só para mostrar então como é que é feito o controle, então se a gente aplicar uma tensão gate source, né, VGS, já tem que ir se acostumando com a nomenclatura. Tá? VGS, então é a tensão gate source negativa. Tá? Então essa tensão VGS ela vai ser o valor dela é negativa, então por isso eu desenhei uma fonte invertida. Ó. Terminal positivo está aqui. Ó. Terminal positivo, pessoal, está indo no material do tipo N. Tá? Lembrando, né, pessoal? E o terminal negativo está indo no material P. Lembrando, pessoal, se a gente fazer uma mini revisão aqui, ó, tem um diodo, por exemplo, pessoal, tá? Um diodo, ele é um dispositivo que tem duas junções, tá? Então, ela é assim, ó, tá? Assim, ó, e aqui, ó, lembrando, a corrente circula nesse sentido aqui, né, pessoal, tá? Então, nesse lado aqui, ó, é o P, tá? E aqui é o N, tá? Então, a corrente, eu tenho que... E lembrando, como é que eu coloco um diodo em condução? Quando eu aplico uma tensão positiva assim, né? Então eu tenho que colocar o mais no terminal P, tá? Quando eu fizer isso, ele entra em condução. Se eu colocar o contrário, mais no terminal N, eu polarizo ele reversamente e a corrente não circula, ok? Então aqui, ó, eu estou com uma fonte polarizando negativamente, ó, porque olha, esse mais aqui está indo no terminal N, tá? Então tá como se fosse esse caso aqui, ó. Então, fazendo isso, essa camada aqui, ó, que é a camada de depleção, tá? A camada de depleção, ela vai aumentar. Então, quanto mais tensão eu coloco negativa, maior vai ser essa minha camada de depleção e mais eu vou estreitar o canal, tá? Então, eu estreito o canal e reduzo o fluxo de corrente, ok? Então, isso aqui é o contrário. Quanto mais negativa for a minha tensão, que eu vou aplicar no terminal gate source, menor vai ser minha corrente, tá? Então, ele é o contrário lá de um bipolar, por exemplo, que lá, quanto mais corrente a gente colocava na base, mais corrente tinha no coletor. Aqui é o contrário, tá? Lembrando, ó, pessoal, isso aqui é circuito zoom, ó. Se a corrente está aumentando nesse sentido aqui, ó, esse sentido que está aqui em cima no ID, pessoal, ó,
corrente está saindo do positivo da fonte. Isso aqui, pessoal, é a corrente convencional que a gente utiliza. Okay? Em todos os circuitos 1, 2, em eletrônica, a gente usa sentido convencional. Só que aqui dentro, pessoal, está mostrando o caminho dos elétrons. Tá? E os elétrons é o sentido real, que é o contrário do convencional. Então, ó, a corrente está apontando para baixo, só que os elétrons estão subindo. Ok? Então, os elétrons estão subindo, por quê? Porque isso aqui é o sentido real da corrente. Tá? Então, moral da história, quanto mais negativo for a minha tensão aplicada, menor vai ser o caminho, a área aqui onde que essa corrente pode passar, e menor ela vai ser. Ok? Então, ele é o JFET, pessoal, ele é um dispositivo que permite o controle de fluxo de corrente através da polarização reversa dos seus terminais de controle. Tá? O que é o terminal de controle? É o terminal de gate, e o source aqui vai ser geralmente o terminal comum, que vai ser ligado ao terra, dependendo da configuração. Tá? Então, a camada de depressão é mais acentuada, isso aqui é outra característica, né, pessoal? Vamos ver que essa camada de depressão aqui, ó, ela é mais larga no terminal de cima, ó, na parte de cima, internamente ao JFET. Enquanto que aqui embaixo, ó, pessoal, na parte mais inferior dele, a camada de depressão é mais estreita, tá? Ela não é uniforme dentro de todo o JFET, tá? Por que isso acontece, pessoal? Porque esse terminal de cima aqui, o potencial de tensão é maior. E vou mostrar isso numa outra figura aqui que vai ficar melhor de mostrar, tá? Então, só lembrando, né? Então, a corrente flui do canal N, tá? Pelo canal N, então toda a corrente está dentro do canal N, e é formada unicamente por elétrons, tá? Então, aqui são só elétrons se movendo, não tem movimento de lacunas, tá? Por isso que o JFET é considerado um transistor unipolar, tá? Só tem elétrons circulando, enquanto que lá no transistor bipolar tinha movimento de elétrons e movimento de lacunas, tá? Por isso que esse cara aqui também é chamado de transistor unipolar, beleza? Agora, com relação a essa largura aqui da camada de depressão, pessoal, vou mostrar isso numa outra figurinha aqui, tá? Então é o seguinte, então aqui ó, nós temos um JFET aberto, né? Então aqui é o terminal de dreno, lá em cima, aqui é o terminal de source. Então a corrente, ela vai fluir de cima para baixo, tá? Aqui vai estar o ID, ok? E eu vou ter aqui ligado uma fonte de tensão, por exemplo, tá? Pode ser que eu tenha uma tensão. Claro que eu não vou ligar uma fonte de tensão direto no JFET, eu teria que ter, provavelmente teria uma resistência aqui no meio, ok? Mas eu medi em certo ponto e tinha 2 volts no terminal de dreno e o outro estava ligado em 0, tá? E eu peguei ó, o VGS, pessoal, que é o terminal de controle, e coloquei 0 volt, tá? 0 volt significa fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Eu vou conectar esse terminal no 0 volt, ok? Então, ó, aqui o material do tipo P, né? Material do tipo P, tem um curto-circuito ao redor aqui, né? Que liga esse terminal aqui também, tá ligado no terra, tá? Então aqui, ó, no material do tipo P tem 0 volt, tá? Por quê? Porque tá ligado por esse fio aqui, ó, tá? Se aqui tem 0 volt, pessoal, olha que outra coisa que acontece. O canal N aqui, ó, que é o canal onde passa a corrente, ele tem uma característica de certa forma resistiva, tá? Então não é que esse resistor aqui ele existe, tá, pessoal? É a própria resistência do canal que ela é uma resistência distribuída. Aqui foi mostrado algumas resistências para mostrar que só para a gente conseguir medir a tensão em determinados pontos. Se ele tem um comportamento resistivo e aqui em cima tem 2 volts, pessoal, o que vai acontecer? Se aqui nesse ponto aqui tem 2 volts, que está ligado lá em cima, e aqui embaixo tem 0 volt, quer dizer que dentro do canal tem uma variação de 0 até 2 volts. Então a tensão aqui, ó, vai estar 1.99, aqui vai estar 1.95 e vai indo até um determinado ponto aqui foi medido 1.5 e no meio vai estar 1 volt, né? Então a tensão ela vai caindo dentro do material, tá? Dentro do canal aqui onde circula a corrente. Então se a gente olhar aqui nesse terminal P aqui, ó, ele é 0 volt. Em toda essa extensão daqui até lá em cima, pessoal, é 0 volt, tá? Então se a gente pegar desse ponto aqui 0 volt até esse ponto aqui, ó, tem uma tensão que está fazendo uma polarização reversa de 1,5 volts, tá? Por quê? Porque aqui, ó, 1,5 é positivo e está ligado num canal N, num material do tipo N. Então aqui está 1,5 em relação a esse cara aqui que está 0, ok? Então aqui tem 1,5 volt. Então a tensão a polarização reversa aqui, ó, ela é de 1,5 volts. Aqui, ó, também é 0 volt, tá? Porque dentro do material P, ele é condutor, né? Ele vai estar praticamente todo ele na mesma tensão. Então, se aqui é 0, e aqui vai ter 1 volt, ó. Então, aqui está polarizado com 1 volt, aqui está com 1,5. Aqui embaixo vai estar polarizado com 0,5, então a polarização é menor.
Então, por isso que quanto maior a polarização reversa, maior a camada de depressão. Tá? Então, maior vai ser essa largura da camada de depressão. Por isso que ela fica nesse formato assim, ok? Tá? Então, essa variação ela é mostrada ali. Quanto maior a tensão reversa, maior a camada de depressão, ok? Então, aqui, pessoal, eu estou com 0 volt no terminal de controle, tá? Vocês já vão ver que quando eu tiver com 0 volt, vai ser a maior corrente que vai ter passando aqui, tá? E essa polarização reversa, ó, ela está sendo produzida pela fonte externa, tá? Pela fonte do barramento aqui, do VCC, tá? Então, esse aqui é o VCC, e ele que está produzindo essa polarização reversa. Então, ele mesmo se produz uma polarização reversa que vai bloquear a passagem de corrente, tá? Vai aumentar. Então, se eu começar a aumentar muito esse VCC, vai aumentar mais a camada de depressão e vai bloquear, em um certo ponto, vai começar a reduzir a corrente, tá? Isso aqui eu já vou mostrar para vocês também, tá? Então, olha o que acontece. Outra coisa. Como aqui, ó, vocês estão vendo que esse canal P aqui e o N, ele está sempre reversamente polarizado, tá? Como é que eu sei isso? Porque ó, a camada de depressão, ó, a largura que está aqui. Ela está bem reversamente polarizada, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um diodo, pessoal, que está reversamente polarizado, praticamente não passa corrente por ele, porque ele está bloqueando, né? Na verdade, a única corrente que vai passar ali vai ser a corrente de fuga, que é na ordem de picoamperes, né, de femtoamperes, vai ser uma corrente muito baixa, tá? E aqui da mesma forma. Então, essa corrente de gate, pessoal, que entra aqui, ó, ela é praticamente zero. Então, a gente assume ela como sendo zero, ok? Então, uma vantagem é que esse gate aqui, em toda a operação dele também vai ser assim, ele não consome corrente. Então, ele só mede a tensão aqui para fazer ele funcionar, tá? Então, ele é uma vantagem do JFET que ele não consome corrente, tá? Beleza, pessoal. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Algumas constatações. Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe que a corrente vai fluir de cima para baixo, tá? Vai fluir de cima para baixo. Os elétrons eles sobem aqui, né? Porque é a corrente real, enquanto a corrente convencional que a gente usa está descendo. A gente já sabe que a gente tem que colocar uma tensão negativa entre o terminal P e o N aqui, ó, tá? Que essa tensão negativa ela vai fazer com que essa camada de depressão aumente ou diminui, tá? Fazendo com que eu pegue e controle a corrente que está passando ali por ele, tá? E a gente viu que essa junção P e N ela está sempre reversamente polarizada, tá? Então, e a gente já viu então que a corrente de gate, pessoal, tá? Essa corrente de gate aqui, ela é nula, tá? Aqui, na verdade, ela é a corrente, né? Essa corrente de gate, pessoal, ela é nula. Por quê? Porque essa camada de depressão, ela tá sempre grande, né? Ela tá sempre reversamente polarizada e não tem corrente entrando nesse terminal G ali, que é o do gate, tá? Então, a conclusão disso, pessoal, é que a impedância de entrada do JFET ela é muito alta, tá? Ela é na ordem de gigaohms, tá? Então, é uma impedância, pessoal, que ela é muito maior do que de um transistor bipolar. Transistor bipolar, qual que era a impedância de entrada só do transistor bipolar? Ela era basicamente beta RE, tá? Então, o beta era na ordem de, sei lá, 200, 300 e o RE era pequeno, sei lá, 5 ohms, por exemplo. Então, isso aí ficava na ordem de 1K, 2K, 5K no máximo. Era a impedância de entrada só do transistor, tá? Aqui, ó, a impedância de entrada só de um JFET aqui, pessoal, ela é na ordem de gigaohms. Tá? Então, ela tem uma impedância muito alta, consequentemente, ela não consome corrente. Tá? A corrente é muito negligenciável. Tá? Isso é bom, tá? Porque o nosso circuito de acionamento não vai demandar corrente. Tá? Beleza? Então, se no terminal de gate, pessoal, não está entrando corrente, toda a corrente que passa aqui no terminal de dreno, ó, que é aqui em cima, que vai vir da fonte, ó, vai entrar no dreno, vai sair aqui, ó. Tá? Então, a corrente de dreno, que é o do terminal de entrada, é igual ao do terminal de saída, que é o IS, tá? Que é o terminal de source aqui, ó. Tá? Então, ID é igual ao IS. Tá? Isso aí, pessoal, facilita muito na hora dos cálculos. Lembrando que lá no transistor bipolar nós tínhamos, por exemplo, beta e B descendo do coletor e tinha um IB vindo da base. Então aqui nós tínhamos beta mais um IB, enquanto que aqui em cima nós tínhamos só beta e B. Tá? Então essa diferença vinha da base. Aqui não vem corrente da base, que aqui a gente chama de gate. Tá? Então isso aí é bom, também ajuda na hora de fazer os cálculos. Tá? Outro fenômeno que é o seguinte, pessoal. Então olha aqui, ó, o que eu fiz? Ó, eu peguei e aterrei o terminal de gate, como eu já tinha mostrado na outra figura. Aterrei o terminal, tá?
E eu peguei e peguei essa tensão aqui, ó, da fonte, ó, do VDD, que é a tensão da alimentação. Claro que esse circuito aqui, pessoal, ele é teórico. Aqui teria uma resistência de dreno aqui, que antes era a resistência do coletor. Isso aqui é só para teste, tá? Daí o que aconteceu? Eu peguei e comecei a aumentar essa tensão VD, tá? Comecei a aumentar a tensão, tá? Então o que vai acontecer? Essa tensão aqui é positiva, então, e aqui é um terminal que também está ligado lá, ó. Então aqui nós temos uma tensão positiva, tá? A corrente ela vai circular aqui por dentro desse canal e vai ter aquela variação de tensão dentro do canal, tá? Então aqui seria 0 volt, né? Porque está ligado no zero. E se aqui fosse 5 volts, por exemplo, aqui em cima teria 5, né? 5 volts, aqui no meio teria 2,5, a tensão ia caindo aqui. Então nós teríamos uma tensão nesse ponto aqui, por exemplo. Digamos que aqui fosse 3,5 volts, tá? Esse 3,5 volts, ó, ele vai polarizar reversamente essa junção PN novamente, que nem eu já tinha explicado, tá? E vai ser mais larga em cima, porque aqui é mais alto do que a tensão aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? Quando eu começo a aumentar essa tensão, essa camada de depressão, ela começa a aumentar, ó, ela começa a ficar mais larga, tá? E tu vai aumentando essa tensão, e essa camada vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega um ponto que ela quase se fecha, tá? Ela não chega a fechar totalmente. Existe uma tensão específica que a gente vai chamar de VP, tá? VP é um valor negativo, por isso que aqui está em módulo, tá, pessoal? Já vou falar dele. Então vai chegar numa tensão VP, que é na faixa aí de uns máximo uns 5 volts, mais ou menos. Quando chegar nessa tensão, esse canal aqui vai chegar no seu tamanho mínimo, tá? Que é chamada na tensão de pinch-off, tá? É o chamado de estrangulamento. Nesse ponto aqui, pessoal, eu continuo aumentando essa tensão aqui, ó, e daí o que acontece? Tem duas forças atuando. Quando eu aumento uma tensão em cima de um certo dispositivo do circuito, a tendência é que a corrente aumente, né? Correto? Só que aqui, ó, quando eu aumento a tensão, ele aumenta a camada de depressão, porque bloqueia mais essa região PN, tá? Então, quanto mais eu aumento, mais ele quer bloquear. Então, tem duas forças, pessoal. Uma querendo aumentar a corrente e a outra querendo diminuir a corrente, ou seja, bloquear o canal, tá? E essas forças, elas se anulam quando eu chego nessa tensão VP. Então, nesse ponto, o tanto de tensão que aumenta, aumenta também a camada de depressão e a corrente não aumenta mais, tá? Então, essa tensão que eu chego e acontece esse fenômeno é chamado de VP, né? E essa corrente ela chega num certo limite chamado de corrente IDSS. Essa corrente geralmente está dado no datasheet do transistor da mesma forma que o VP. Então acontece esse fenômeno aqui, ó, pessoal, tá? Como eu falei, ó, VP é um valor negativo, tá? Eu acho que eu tenho aqui. VP para o canal JFET ou para o JFET canal N, pessoal, o VP é negativo, tá? Se for um canal P, esse VP vai ser positivo. Então aqui eu estou aumentando a minha tensão e a minha corrente também está aumentando. Só que chega num ponto que acontece aquilo que eu falei ali. Esses dois efeitos eles começam a se cancelar. Esses dois pontos aqui eles estrangulam a passagem de corrente e a corrente não aumenta mais. Ele satura. Só que é uma saturação diferente, pessoal. Isso aqui não tem lá no equivalente no transistor bipolar. Ele satura uma saturação de corrente, tá? Não confundir com aquela saturação de tensão lá quando ele chega numa corrente bem alta, a tensão VCE vai próxima a zero, né? 0,2, 0,3 volts. Aqui não. E não é que o canal fecha, pessoal, tá? Porque olha aqui, continua passando corrente, só que é uma corrente fixa, tá? Mesmo eu aumentando a tensão aqui, ó, se aqui com 5 volts está passando, digamos, 10 mili, se eu botar para 50 volts, vai continuar passando 10 mili. Ele estrangula, só que é uma estrangulação variável que faz com que a corrente fique fixa, tá? Então, até chegar nessa tensão aqui, ó, e nesse caso aqui, ó, tô aumentando tensão, tô aumentando corrente. Isso aqui é como se fosse um resistor, né? Tá? Ele tá numa característica resistiva. E quando chega nesse ponto aqui, que eu chego na tensão VP, ele chega numa saturação de corrente e ele vira uma fonte de corrente, tá? É nessa região aqui que a gente vai trabalhar. Essa aqui é chamada de região ativa, tá? E nós conseguimos controlar o valor dessa fonte de corrente com o valor de VGS, tá? Com o VGS 0 vai dar a corrente máxima, que é o IDSS, tá? Daí depois, o que vai acontecer? A gente vai começar a botar uma tensão negativa aqui no VGS, e esse canal, daí sim, ele vai começar a fechar mais, e daí eu vou ter outras curvas, eu vou ter correntes menores, assim, tá? Mas isso eu vou mostrar na sequência, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma fonte com tensão negativa, aqui eu coloquei ó, um VGS de menos 1 volt, tá? E o VDS é positivo, né? Tenho que ter tensão aqui para ele funcionar, né? Senão a corrente não vai circular.
tá? E vai acontecer isso aqui, ó. Então, quando eu tiver com 0 volt no gate source, ó, a VGS 0 volt, que seria o caso do slide anterior, que aqui era um curto. Eu vou aumentar a tensão VDS, ó, nesse caso aqui tem VDS e aqui tem a corrente ID. Tá? ID é essa corrente que passa pelo canal aqui. Tá? E VDS é a tensão aqui, ó, em cima do transistor. Então, se eu começar a aumentar a tensão VDS, como é que aumenta a tensão VDS? Aumentando a fonte aqui, nesse caso aqui. Supondo que ele não queimaria ou teria uma resistência aqui, tá? Então, assim, ó, quando eu começar a aumentar a tensão VDS, a corrente vai aumentar até um ponto que ele satura em corrente. Nesse caso aqui, quando eu botar VGS igual a zero, ele vai saturar com a corrente máxima, que é o IDSS. Agora, quando eu colocar uma tensão mais negativa aqui, ó, o que vai acontecer? O positivo daqui eu vou colocar no material N. Então, eu vou polarizar mais reversamente ainda esse cara aqui. Ó. E o que vai acontecer? Vai aumentar a camada de depressão e ele vai restringir mais a passagem de corrente ainda. Tá? Então, quando eu colocar menos 1 volt aqui, ó, em vez de ter os 8 mA, nesse caso aqui, tá, pessoal? Existem outras correntes para outros tipos. Se eu colocar menos 1 volt, por exemplo, ele pode ter aqui, ó, vai ter 4,5 mA, tá? Com menos 1 volt. Se eu colocar menos 2 volts, ele vai ter, digamos, 2 mA passando. Quanto mais negativo for essa tensão aqui, menor vai ser a corrente. Por quê? Porque vai estar aumentando a camada de pressão e mais vou estar bloqueando ele, tá? E daí eu vou aumentando a tensão, aumentando negativamente, né? Até chegar no valor de VP, tá? Por isso que VP é um valor negativo, tá? O VP é o valor, nesse caso aqui é menos 4, ó. Quando chegar em menos 4, ele está totalmente bloqueado. A corrente chegou em zero aqui, ó, e ele está em bloqueio, tá? Ou em corte, tá? Então é bem diferente do transtorno bipolar. A principal diferença é que a gente precisa colocar uma tensão negativa para bloquear. E com 0 volt ele passa a corrente máxima. Essa então é a principal diferença do JFET para o transistor bipolar. E outra questão aqui, pessoal. Se vocês olharem aqui, ó, vocês estão vendo que aqui eu estou colocando 0 volt, aqui eu estou colocando menos 1 e menos 2. Vocês veem que essa distância aqui, pessoal, ela não está linear, né? Aqui aumentou 1, aqui variou 3,5 mA. Tá? Aqui eu aumentei mais 1 volt, né, negativo, foi de menos 1 para menos 2, e aqui variou quanto? Variou 2,5. Tá? Aqui eu coloquei mais 1 volt e variou quanto? Variou 1,5. Tá? Então isso aqui não está linear, né, pessoal? Tá? Não está linear essa variação de corrente entre diferentes valores de VGS. Então, qual que é a relação entre o VGS e a corrente D? Será que não tem uma equação que nem tinha lá no transistor bipolar, que era a corrente do coletor era beta e B, né? Será que não tem uma equação aqui que relaciona então o VGS com a corrente D? Sim, existe uma equação. Então, nessa região que a gente vai chamar de região ativa, a relação entre o VGS, pessoal, e a corrente D é dada por essa equação aqui, ó, tá? Que é chamada equação de Shockley, tá? Equação de Shockley. Então, ela vai relacionar a tensão VGS com a corrente ID, ok? Então, se a gente colocar num gráfico isso aqui, pessoal, aqui a gente tem a corrente ID e aqui, nesse eixo, a gente tem a tensão VGS, tá? Então, olhando a tensão VGS é negativa, tá? Para o canal N, tá, pessoal? Para o canal N ela é negativa. Então, quando eu tiver com menos 4, ó, nesse caso aqui, tá, pessoal? O VP é menos 4, tá? Então, o VP é menos 4. Quando eu colocar menos 4, eu vou zerar a corrente, tá? É só jogar nessa equação aqui, ó. Então, VGS vai ser menos 4, VP é menos 4. 1 sobre 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, corrente dá 0, tá? Depois, quando eu colocar aqui, ó, VGS igual a 0, tá? Então, substituindo 0 aqui, vai ficar 0 sobre VP vai dar 0. 1 ao quadrado vai dar 1. E o ID vai dar igual ao IDSS. E aqui no meio, pessoal, ele é relacionado com uma equação que é ao quadrado, tá? Então, esse quadrado aí, pessoal, não é que nem o transistor bipolar, que era uma reta, né? Que era linear, tá? Entre a corrente de controle, que era a de base, e a corrente do coletor. Aqui é uma relação quadrática, tá? Entre a tensão do gate source e a corrente do dreno. E, pessoal, aqui ó, também a gente pode pegar e colocar do lado desse gráfico aqui, ó, a relação colocando o VDS com a corrente do dreno, porque as duas são a mesma saída, né? Então aqui o que vai acontecer? Eu vou colocar uma determinada tensão de VGS lá no amplificador, se ele fosse um circuitinho assim, por exemplo, tá? Vou colocar um resistor aqui e uma fonte, tá? Circuito mais simples que a gente vai ver aqui, tá? E aqui eu vou ter que colocar uma tensão negativa, correto? Esse é o nosso primeiro circuito que a gente vai ver na sequência ali.
tá? Então, vou colocar uma tensão negativa aqui, ó. Digamos que fosse menos 2 volts. Menos 2 volts, se eu colocar aqui, vai dar uma corrente de 2 mili. Então, vai passar uma corrente de 2 mili aqui, ó. E a tensão VDS, que é essa tensão aqui, vai ser VCC menos a queda de tensão nesse resistor. Que aqui ó, a gente vai chamar de resistor de dreno, tá? Que é o resistor que vai ser ligado no terminal de dreno. Então, eu vou pegar os 2 mili vezes aquela resistência lá, essa vai dar a queda de tensão aqui. Então, VCC menos a queda de tensão vai dar o meu VDS, tá? Então, digamos que eu estou com menos 2, ó. Eu vou olhar aqui, ó, e daí eu tenho que ver qual que é a tensão que eu tenho lá para ver onde é que eu desço nessa curva aqui, tá? Beleza? Então, essa aqui é a curva que relaciona o VDS com o ID, e aqui é VGS com o ID. Tá? Como uma está para um lado e outra para o outro, eu posso desenhar uma do lado da outra aqui. Isso aqui são dois gráficos separados, tá, pessoal? Só que eu posso colocar um do lado do outro para relacionar esses dois. Beleza? Então, eu já tinha comentado isso aqui, pessoal. Existe uma região, pessoal, onde o VDD aqui, ó, pessoal, a tensão da alimentação, ele não é tão grande ainda o suficiente para que ele entre naquela região de saturação de corrente. Até ele chegar na região de saturação de corrente, ele está na chamada região ômica, tá? Que é só a gente olhar nesse gráfico aqui, ó. Então, ó, a tensão VDS, pessoal, ela é pequena, tá? Então, digamos que a tensão VP, pessoal, o que é a tensão VP ainda, pessoal? A tensão VP é a tensão que eu coloco no gate para que ele zere a corrente, tá? Só que eu posso colocar essa tensão VP aqui no VDD, só que eu vou em módulo, né? Então, se o meu VP, por exemplo, é menos 4, eu posso colocar 4 volts no VDD, tá? Digamos que eu esteja com o meu VP em menos 4, tá? Então, aqui em módulo vai dar 4, tá? E vou colocar um VGS de... Vamos colocar aqui menos 1 volt, tá? Em módulo vai dar 1 volt, tá? Então isso aqui vai dar um VDD de 3 volts, tá? Se eu colocar uma tensão de VDD aqui menor que 3 volts, tá? Então eu vou estar nessa região aqui, ó. Aqui está o meu VP, que seria 4 volts, eu estou trabalhando aqui, ó. Nessa região aqui, ó, e com menos 1, estou por aqui, ó, tá? Vocês estão vendo, ó, que aqui se eu variar o meu VDD, tá? O meu VDS, ele vai variar a corrente, tá? Porque eu estou nessa região aqui, ó, tá? E onde eu vario a tensão, varia a corrente, tá? Ele não está em saturação de corrente, que é a região ativa que a gente vai usar. Então, essa região aqui, pessoal, é chamada região ômica. Por quê? Porque ele se comporta como se fosse um resistor, tá? Esse resistor pode ser calculado, tá? Seria a resistência do dreno. Ela é o RO. O que é o RO? É a resistência quando eu coloco o VGS igual a 0 volt, que seria a inclinação dessa curva aqui, ó, tá? Dividido por 1 menos VGS VP ao quadrado. Que é a equação de Shockley que eu mostrei antes, só que eu estou passando aquela parte dividindo para baixo, tá? Então eu posso usar o JFET, pessoal, como um resistor controlado por tensão, tá? Que loucura, né? Posso controlar a resistência aplicando uma tensão nele, ok? Então aqui, ó, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, coloco o VGS igual a 0, tá? Então vou colocar VGS igual a 0. E eu trabalhar com esse VDS aqui, ó, que seria essa tensão aqui, ó, tá? Se eu aumentar 10%, vai aumentar 10% a corrente, porque eu estou numa região aqui, ó, que ela é linear, tá? Então, se eu estou trabalhando aqui com o meu VDS vai estar em 1 volt, tá? Se eu passar de 1 volt para 2 volts, eu vou dobrar a minha corrente. Então, ela é como se fosse um resistor. Claro que eu não posso subir muito, não posso passar de VP, tá? Ou, na verdade, DVP menos... módulo DVP menos módulo de VGS, tá? Essa primeira curva aqui, ó, é VGS igual a 0, então esse termo aqui sai, né? Então vai ser o próprio VP, tá? Mas eu posso ter uma outra curva aqui, ó, tá? Com VGS igual a menos 1 volt. Então eu vou ter outra inclinação dessa reta. Então vai dar outra resistência. Qual resistência é maior? RD1 ou RD2? Como é que faz para saber? É só olhar nessa, fazer uma reta assim, ó. Tô, digamos, trabalhando com 3 mA, tá passando 3 mA e produziu aqui, ó, 1 volt, e nessa aqui produziu 2 volts, tá? Porque aqui tá a escala, é 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, se aqui produziu 1 volt e aqui produziu 2 volts, o RD2 é maior, né? Porque para a mesma corrente, ele produziu uma tensão maior. Então, o RD2 é maior que o RD1, tá? Então, ele é um resistor controlável, mas só numa faixa aqui, ó, pessoal, para uma tensão bem baixa. Tá? Eu não vou conseguir usar esse cara aqui para 20 volts, por exemplo. Não, é só para um valor menor que o VP. E esse VP, pessoal, é valor geralmente baixo. 5 volts no máximo. Tá?
Então ele tem uma região bem limitada de operação, tá? Chamada de região ômica, ou seja, ele é um resistor controlado. Existe também, pessoal, aqui eu falei basicamente do canal N, mas existe também o JFET canal P, tá? Ele é o análogo, tá? Ele é como a gente chama de par complementar, né? Ele tem a diferença dele, pessoal, que aqui, ó, o símbolo dele é diferente também, né? A setinha aqui apontando para fora. Ele vai ter também um VGS que a gente tem que aplicar aqui para controlar a corrente de dreno. Só que a corrente de dreno, pessoal, ela sai do dreno agora. Antes ela entrava no dreno. Aqui ela sai, né? Então a corrente ela faz esse caminho aqui, né? Tá? E meu VDS vai ser negativo, tá? E o meu VGS vai ser positivo, tá? Então, quando eu colocar VGS 0, tá? Eu vou ter a máxima corrente. Então esse ponto aqui, ó, é o IDSS, que é aquela corrente máxima dele. E quanto maior a tensão eu vou colocando no VGS, mais eu bloqueio ele, tá? Mais eu, até eu colocar num valor de VP que agora é positivo, ó, para o canal P, o VP agora é positivo. Quando eu colocar 5 volts, ele vai anular a corrente de dreno, ok? Então, esse cara aí, ele se comporta de forma análoga. Nós não vamos usar esse cara aqui em aula, a gente vai usar só o canal N, porque é o que a gente tem no laboratório, e ele é o transistor que é mais utilizado, tá? O JFET canal N é o mais utilizado, beleza? Aqui, além disso, pessoal, no canal P, nós temos agora movimento de lacunas, tá? Então não são os elétrons que estão se movimentando, são as lacunas, tá? E o que acontece, pessoal? As lacunas se movem mais lentamente do que os elétrons, tá? A falta de elétrons se movimenta mais lentamente que os elétrons, tá? Consequentemente, o JFET canal P, ele é um transistor mais lento, ele demora mais para ligar e para desligar, ok? Por isso que ele não é tão utilizado quanto o canal N, tá? E a equação, pessoal, que relaciona a corrente com VGS é a mesma, tá? Então é a mesma equação de Shockley, só que agora o VP é positivo, tá? E o VGS é positivo também, tá? Essa é a única diferença. A equação vale para os dois casos, ok? Então, fazendo uma comparação, pessoal, entre o JFET e o TBJ, né? Então, a impedância de entrada do TBJ lá, que a gente viu, é bem menor, tá? A impedância dele é basicamente beta RE, a do transistor apenas, não do amplificador. Mas da base, a impedância da base é beta RE, tá? Essa impedância de entrada, pessoal, se vocês olharem lá no modelo híbrido, como a gente viu, ele é equivalente ao nosso o HIE, tá? O HIE é a impedância de entrada dele. Se vocês olharem lá, ele é na ordem de 10 na 3. Então é na ordem de K, tá? 1K, 2K são resistências pequenas. Enquanto que no FET é na ordem de giga, tá? Então é giga-ohms, impedância muito alta, tá? O transistor bipolar, pessoal, ele tem mais sensibilidade à temperatura, tá? Porque o beta varia muito com temperatura. A tensão base emissor varia com temperatura, tá? Ela varia em torno de 2 mV por grau, então é uma variação grande. Já o JFET não é tão afetado pela temperatura, tá? Como o transistor bipolar ele é um transistor, o controle dele é em corrente, então o controle de corrente é melhor, tá? Do que o FET, tá? O ganho de tensão do transistor bipolar também é maior, tá? Porque ele tem mais excursão de corrente, então ele vai ter um ganho de tensão maior do que o FET. O FET, em compensação, ele é mais estável, tá? Estável, tanto quanto temperatura, quanto o drift, né? Que é a variação de parâmetros a longo prazo, né? E outra vantagem é que o FET, pessoal, o tamanho do elemento transistor que está lá dentro do encapsulamento, ele é menor. Por isso que o FET ele é mais utilizado em circuitos integrados, tá? Para fazer um circuito integrado ele é menor e como o controle de tensão também não tem tanta corrente circulando, acaba que o gasto energético dele também é menor, tá? E o transistor bipolar, então, a variável de controle é a corrente da base e no JFET a variável de controle é a tensão gate source, tá? Enquanto que aqui as constantes é o IDSS e o VP, são os dois parâmetros que definem o JFET, tá? Enquanto que lá no TBJ, se a gente quisesse, a gente usava só o beta para tudo, tá? Então o beta era... e tinha a tensão da base, né? Base emissor também, que era 0,7, aproximadamente 0,7, tá? Então tinha dois parâmetros também, aqui também tem dois parâmetros, tá? Beleza?
Aqui eu mostrei, pessoal, algumas informações de um datasheet, de um transistor JFET, que é esse caso aqui, que é o BF245, que é o JFET que a gente tem no laboratório, tá? Tá tudo em inglês aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, o BF245 ele tem três tipos. O BF245A, B e C, tá? O que muda entre eles? Muda que a tensão, o VP, se vocês procurarem por VP no datasheet, vocês não vão encontrar. Tá? O que é o VP? O VP é esse cara aqui, ó. Gate Source Voltage, quando eu tiver uma corrente de quase zero. Tá? Que é essa corrente aqui. Ó. Quando eu tiver essa tensão aqui, ó, ele vai praticamente desligar o transistor. Né? Ou seja, vai ter quase 200 microamperes lá de corrente, que é praticamente zero. Tá? Então essa tensão aqui, ó, vocês veem que tem uma faixa de valores. Ele fica mais pro lado do lado de cá. Tá? Ele tem uma certa... Todos os parâmetros de datasheet de transistor é assim, eles dão uma faixa de valores. Tá? Mas é nesse caso aqui. Ó. Depois tem uma outra curva, que é mostrada no datasheet, que tem no próximo slide, que daí mostra melhor esse parâmetro aqui. Tá? O IDSS também, que é um parâmetro importante, também é dado uma faixa. Tá? Nós vamos fazer uma aula prática quando a gente vai calcular isso aqui. Tá? E a tensão de corte dele, então abaixo de 5 nanoamperes ele iria desligar, tá? Que mais que tem aqui? A tensão gate source, né, máxima, posso colocar no máximo 30 volts, sem ele queimar, e assim por diante, tá? Ele também tem geralmente esses gráficos aqui, ó, pessoal, que é o gráfico do BF245B, tá? Eu peguei um aleatório ali, que é aquela curva ó, do VGS, né, pelo ID. Então, essa curva aqui nós vamos traçar na prática também, tá? Se eu colocar, então, essa tensão aqui, ó, que dá mais ou menos uns... aqui é 2,5. Aqui seriam 3, aqui, sei lá, uns 3 volts e meio, 3,8 volts. Quando eu colocar essa tensão aqui, menos 3,8, ele vai dar zero de corrente. Então, aqui, pessoal, é o VP, tá? Essa tensão é o VP. E quando eu colocar zero de tensão no gate, ele vai dar a corrente máxima, que é quem? O meu IDSS. Então, com essa curva aqui, eu já mato quase praticamente tudo do transistor, tá? Esse é o IDSS. E aqui nós temos uma curva do VDS e da curva do corrente do dreno, ok? Para 25 graus e tal. Então aqui vocês podem ver, ó, com 0 volt ele vai dar os 10 mili, que é o IDSS. E quando eu colocar, ele não colocou a curva aqui, mas eu poderia ter botado mais uma curva aqui que seria com VP, tá? O VGS igual a VP, e daí ele estaria com 0 de corrente, que seria esse mesmo cara aqui, tá? Beleza? Então aqui tem o datasheet também, o link do datasheet, quero que vocês entrem aqui e dão mais uma olhada em outros parâmetros aí que vocês vão encontrar. O encapsulamento desse transistor aqui é o mesmo de um BC548, aí um transistor bipolar. É o mesmo tamanho, se vocês olharem, se não fosse pelo código, vocês não saberiam se é um bipolar ou é um JFET. Tá? Um resumo, pessoal. Então aqui nós temos esse gráfico aqui, isso aqui pode ser uma pergunta de prova. Identifique as regiões de operação do transistor JFET, tá? Isso aqui é para o canal N, tá? Então, por exemplo, se eu pegar e colocar o zero aqui, ó, no gate, tá? Zero no gate, colocar uma tensão da fonte aqui muito maior que o VP, tá? Então ele tá daqui para cá, ó, tá? Aqui tá o módulo do VP. Então ele tá com uma tensão de alimentação grande e zero no VGS. Então essa região aqui, ó, tá? Nessa região aqui. Como é que é o nome dessa região? É a região de saturação de corrente, tá? Então ele está na corrente máxima, tá? Onde ele opera com uma fonte de corrente fixa IDSS, tá? Então essa é chamada região de saturação de corrente. Depois, temos a região onde eu coloquei aqui, ó, uma tensão de gate aqui, né? Eu chamei a fonte de VGG e o valor dela em módulo é maior que o VP. Então, VGG, pessoal, é menos 5 em módulo da 5, é maior, né, em módulo do que o módulo de menos 4, que é 4. Tá? Então, ele está bem negativo. Eu coloquei uma tensão bem negativa. Ou seja, olha aqui, ó, o VP ele está maior que o VP. Então, o VP está aqui. Ó, tá? Então, se eu pegar e colocar mais negativo ainda, então aqui o VP é menos 4. Se eu botasse menos 10, por exemplo, ele nunca ia passar para baixo dessa curva aqui. Essa curva não vai para baixo, tá? Então ele está fazendo o quê? Está botando uma corrente cada vez mais próxima de zero. Então ele está desligando bem esse cara, tá? Então essa é a chamada região de corte, tá? Que é a região B aqui.
ele está em corte. Poderia ser igual a VP aqui, tá? Mas se eu botar em módulo maior do que o VP também, ele está desligando bem, está bem desligado esse JFET, tá? Outra região, pessoal, é a região ômica, tá? Que é um resistor controlado por VGS. Então o VDD ele é pequeno, tá? E o VP ele também está dentro da faixa de operação dele, que é entre, nesse caso aqui, o VP é menos 4. Então ele está entre menos 4 e 0. Tá? Então tem uma região ali no meio. E só que esse VDD é pequeno, ele está abaixo do VP. Então aqui está o VP, então ele está abaixo. Tá? Tá, se vocês olharem aqui, pessoal, aqui tem que. Talvez eu não tenha comentado antes, pessoal. Por que eu botei esse outro termo aqui, ó? Menos VGS. Porque olha aqui, ó, a região onde ele passa dessa região ômica aqui, ó, que é onde ele não entrou em saturação, ó, vocês estão vendo que aqui ela está mais para a direita. Aqui ela está um pouquinho menos, ó, e aqui está um pouquinho menos, aqui está mais para a esquerda. Então ela forma esse caminho aqui, ó. A diferença entre esse ponto aqui, ó, e esse aqui, ó, essa distância aqui, ó, é o VGS, tá? Por isso que tem esse menos um módulo de VGS, tá? Então se aqui o VP, pessoal, ele é menos 4, tá? Nesse caso aqui. Então o módulo vai dar 4. Então, se eu botar um VGS de menos 1, eu estou nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, ele vai estar um pouquinho à esquerda desse cara aqui quando o VGS é 0. Tá? Ó, VGS é 0, então aqui seria 0, o meu VDD seria 4. Tá? Então, eu estaria nesse ponto aqui. Ó. Quando eu colocar mais 1 volt aqui, ó, tá? Mais 1 volt aqui, então, ou seja, VGS menos 1, ele vai vir um pouco para a esquerda, porque daí isso aqui vai dar 3. Tá? Então, nesse cara aqui vai dar um pouquinho mais para a esquerda. Tá? Então, essa diferencinha aqui é o VGS, tá, pessoal? Quando vocês olharem no datasheet dizer lá o VP, tá? Ele é para VGS igual a 0. Então é sempre o maior valor. Só que é como se o VP fosse diminuindo para cada tensão diferente da VGS. Tá? Então nessa região a corrente varia com o VDS. Tá? Então quer dizer que ele é um resistor controlado. Tá? Como se fosse um resistor. E por último, pessoal, que é a região C, né? E por último, quando eu tenho aqui ó, o meu VG, que é a tensão da fonte, está entre VP e 0, e esse VDD é um valor grande, tá? Então eu estou nessa região aqui para cá, e não estou na região ômica, então eu estou nessa região aqui do meio, tá? Que é chamada de região ativa. Então, nesse caso aqui, ela é uma fonte controlada, tá? Que é onde a gente quer operar. É toda essa região aqui no meio, região ativa, tá? Que nós vamos ver depois na polarização e na análise CA. Então agora, pessoal, vamos ver alguns exemplos de polarização. Como é que a gente utiliza esse transistor aí, tá? Então vamos ver agora as polarizações. Existem basicamente 3 tipos de polarização. São polarizações mais simples do que o transistor bipolar. Então vamos lá.